Pessoal, então, agora é oficial. Hoje o tema é o seguinte: estou preso no operacional e minha empresa não cresce. Como mudar? Eu sou Leandro Maia, ajudo donos de empresas estagnadas a saírem do operacional, organizar a empresa e terem lucros crescentes, começar a ter lucros crescentes. É disso que a gente fala aqui, tá? Nós estamos entrando numa série agora que nós vamos fazer lives 2 vezes por semana, tá? Lives 2 vezes por semana, sempre focado em ajudar a empresa de vocês crescerem. Então, vamos dar exemplos aqui ao longo da live para pizzaria, comércio e diversos segmentos, tá certo? Vamos que vamos. Então é o seguinte, vejo muito dono de empresa me mandar essa pergunta, tá? Fala, olha, preciso sair do operacional, não tenho tempo para trabalhar, fazer a empresa crescer, estou preso no operacional, como faço? A empresa depende de mim para funcionar. Muito dono de empresa me manda essa pergunta. E, em geral, a situação desses donos de empresas é que sente que a empresa está estagnada ou sente que a empresa poderia estar crescendo muito mais. Sabe aquela sensação que entra ano, sai ano, né? Você começa o ano cheio de animação ali, com metas, com planos, e o ano vai passando, né? Nós estamos gravando essa live aqui, já estamos em setembro, e aí o fim do ano já está se aproximando e a coisa não virou ainda, não vingou como você gostaria, tá certo? Então, o que a gente faz? Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que, nos tempos de hoje, tá? Crescimento não é mais uma opção, crescimento é sobrevivência. Deixa eu abrir aqui, que tá dando um eco aqui. Como é que tá o som aí, pessoal? Dá um ok se estiver dando eco. Dá um ok se estiver tudo bem, se estiver dando eco, escreve eco aqui para mim. Tá? Mas nos tempos de hoje, a única constante é a mudança, tá? Então, às vezes, seu cliente que é fiel, um dia ele não vai ser mais, seu cliente gosta de uma coisa, outro dia ele não gosta mais, suas vendas estão boas, de repente não está mais, tudo muda, né? A mudança é uma constante, ela é certa, tá? Ela é certa. Então, o crescimento é sobrevivência, você precisa estar crescendo para você constantemente se salvar, se estabelecer. Tá? Quando você não cresce, quando você se mantém no mesmo patamar, o seu concorrente cresceu, você perdeu o mercado, tá certo? Então você tem que estar crescendo constantemente. Para isso, e de quem que é essa responsabilidade? É do dono da empresa, tá? É o dono da empresa. Ninguém vai fazer isso por você, tá? Então essa é sua responsabilidade principal. E não chegar no dia a dia, semana após semana, indo para onde está pegando fogo. Não é assim, não é começar a semana sem planejamento, chega na empresa, dá um problema, o cliente reclama, dá um problema na entrega, um funcionário não aparece, uma conta atrasada, aí você vai, fica só resolvendo problema, para de funcionar uma máquina, falta um suprimento, falta um insumo, falta alguma coisa, você fica só nessa, indo para onde está pegando fogo, apagando incêndio, resolvendo problema do time, resolvendo problema da operação. Não é só isso. E nem fazendo o que dá vontade no dia, do tipo, hoje eu tô com vontade de olhar isso, amanhã eu tô com vontade de olhar aquilo, tá? Esse não é o jeito de trabalhar, porque se você está trabalhando assim, enquanto dono da empresa, é como se você estivesse num barco à deriva, né? Cadê o capitão desse barco? Quem está no comando ali? Você está num barco à deriva, tá? Você está sem o controle da empresa. Então, o que a gente precisa entender? Né? Entender que crescimento é sobrevivência, que o papel do dono é fazer a empresa crescer. E para isso o dono precisa sair do operacional. Ele precisa sair do operacional, precisa organizar a empresa para assim começar a ter lucros crescentes, tá? Então o que é sair do operacional e o que não é, para a gente começar aqui. Em primeiro lugar, ficar no operacional, né? O operacional é a operação. Né? A operação é onde o trabalho do dia a dia acontece. Os clientes chegam, são atendidos, pagam e vão embora. Esse fluxo, essa entrada constante de clientes, esse atendimento e entrega do produto ou serviço e o recebimento ali é a operação, tá? Essa é a essência de qualquer empresa. Atrair clientes, converter, entregar, receber dos clientes. Qualquer empresa. Muda um pouco a ordem em alguns segmentos, mas essa é a operação de qualquer empresa. E trabalhar no operacional, ficar preso no operacional, é quando o dono trabalha para fazer a empresa funcionar. Quando a empresa depende do dono para funcionar. Sem o dono lá, os clientes do dia a dia não vão lá,
não são feitas as vendas e os atendimentos do dia a dia como deveria, a entrega do produto ou do serviço não acontece como deveria, não recebe dos clientes como deveria. Quando o dono está no operacional, a empresa depende dele para funcionar, literalmente, tá? E o que é o oposto disso, né? Como deveria ser? Não é o dono operacional, o dono saindo do operacional, ele tem tempo para atuar para fazer a empresa crescer. Perceba a diferença, atuar para fazer a empresa funcionar, atuar para fazer a empresa crescer, né? Organizar a empresa, trabalhar a empresa, melhorar diversas áreas e conseguir construir crescimento, tá? E as pessoas confundem muito isso. Muito dono de empresa confunde sair do operacional e achar que vai parar de trabalhar, né? Falar, vou sair do operacional, o que eu vou fazer? Vou parar de trabalhar? Como é que eu não vou estar lá no caixa? Não vou estar lá atendendo o cliente? Não vou estar abrindo e fechando a loja, o escritório? Não vou estar lá no dia a dia? Vou parar de trabalhar? Como assim, não vou lá mais? Não é isso, tá? Não é isso. Tem muita coisa a ser feita na empresa, além de ficar no operacional. Quando você trabalha para fazer a empresa crescer, ela cresce, tá? Quando você não lida com isso, a coisa não acontece. Então, nós vamos passando aqui e eu vou entregar as 6 etapas para você sair do operacional, tá? Para a sua empresa voltar a crescer. Como mudar isso? Eu vou te entregar essas 6 etapas aqui hoje, tá certo? E quais tipos de atuação do dono tem, né? Tem essa atuação operacional, que é ficar no dia a dia, fazendo a empresa funcionar. Tem uma atuação tática, né? O papel tático é um papel onde você coordena, planeja, acompanha o operacional. O trabalho tático é o padrão, o planejamento, o acompanhamento do trabalho operacional. E tem o trabalho estratégico. O trabalho estratégico é quando você foca no crescimento, foca em coisas que vão dar resultado a médio e longo prazo. A melhor definição que existe e mais simples, tá? Anota essa aí. A definição mais simples de operacional, tático e estratégico é o seguinte: o operacional são coisas que vão dar resultado ali no dia, naquela semana. O operacional é do dia até uma semana. O tático, o trabalho tático, ele dá resultado em poucos meses, 1 a 3 meses. O estratégico é 1 ano para frente, né? A partir daí. Então, o dono precisa entender essas 3 esferas e precisa começar a migrar, focar no crescimento e não só no funcionamento. Obviamente é um processo, né? Não vou falar para você, abandone o operacional da sua empresa. Sua empresa vai parar de funcionar, não é do dia para a noite, né? Então, se você vê alguém te ensinando gestão de negócio, algum guru falando para você abandonar o operacional, não funciona assim. Você tem que fazer um trabalho de base. Você tem que plantar as sementes certas para conseguir fazer essa migração, tá? E a diferença entre esse dono que fica muito no operacional e o dono que começa a sair é que o dono que sai do operacional, ele começa constantemente a trabalhar ações para gerar crescimento, né? Por exemplo, melhoria de produtos ou serviços, né? Então o dono está acompanhando os melhores clientes ali, quais são as preferências deles, quais são as necessidades. Ele provoca pesquisas com esses clientes, conversas, entende o que ele quer que melhore na empresa, o que poderia começar a fazer, o que deveria parar de fazer. Começa a ajustar o mix de produtos, né, a variedade de produtos, para ter produtos mais lucrativos, produtos que gerem mais recorrência, produtos que te permitem ter mais escala, produtos e serviços, né? Então, um exemplo de melhoria que o dono que está focando no estratégico, não está preso no operacional, consegue fazer é estar olhando os números ali, quantos novos clientes chegaram, qual que é o ticket médio da empresa, qual que é a frequência de compra, qual que é o volume de vendas e atuar no mix de produtos e serviços para melhorar isso. Atuar na melhoria de processos chaves, pega um processo, né, o padrão, um checklist, uma forma padronizada de realizar o trabalho e fala assim, como é que eu posso fazer esse trabalho aqui, ser mais eficiente, ser mais consistente para melhorar meus números. Isso é um trabalho tático, né? Já saiu do operacional, está focando na melhoria da operação. Um trabalho de desenvolvimento do time. Quem são as pessoas chaves da minha empresa aqui? Se eu trouxer elas para trazer mais clareza das funções dela, engajar essas pessoas, treinar essas pessoas, eu vou ter mais resultado, tá? Um parêntese aqui, 50% do trabalho de um dono de empresa deveria ser desenvolver pessoas.
tá? Que é através das pessoas que tudo é feito. Então, 50% desse trabalho desse dono já deveria ser isso. Então, a diferença é que quem sai do operacional consegue fazer esse tipo de atuação. Consegue estar melhorando produto, processo, desenvolvendo pessoas para a coisa funcionar e a empresa crescer. Define metas, elabora planos, ajusta a operação para a empresa crescer. E por que que é importante? Por que que é importante o dono sair do operacional, então? Primeira coisa, repetindo, ninguém vai fazer a empresa crescer por você. Se você está na situação que você está, é porque tem algo que você não está fazendo e que deveria estar sendo feito. Talvez você não saiba como, talvez nem sabe que não sabe. Essa é a importância de mentores, de mentorias, de conteúdos, de estar aqui. Às vezes uma pergunta que eu te faço aqui abre a sua cabeça para uma coisa que você nem sabia que tinha que fazer e nem sabia que não sabia disso. Aí você já cai, já aterrissa, já toma consciência, já começa a ficar mais atento e consegue implementar. Então, é fundamental para fazer a empresa crescer, tá? Por isso é importante sair da operação. Para quê? Para você conseguir trabalhar essas arestas, definir a direção que a empresa vai, definir o padrão de trabalho para chegar lá, definir as rotinas para acompanhar. Tudo isso só vai acontecer se você sair do dia a dia ali, sair da cozinha, sair do balcão, parar de abrir e fechar, né? É uma transição, mas aos poucos isso tem que ir acontecendo para você ter tempo de pensar no crescimento do negócio. Então, por que investir tempo em dinheiro para sair do operacional? Por que, se está funcionando tão bem, aparentemente, ou se já não está, você tem que investir tempo nisso, porque não há outro caminho. Não há outro caminho para crescer. Se você ficar preso no operacional, escuta essa, tá? Anota isso aqui. Se você ficar preso no operacional, sua empresa vai sugar toda a sua energia. Porque é isso que vai acontecer. Se sua empresa começar a depender de você para funcionar, vai ter uma hora que ela vai crescendo e vai te sugando, vai sugando seu tempo, sugando sua energia e vai sugar toda a sua energia, mas nem assim será o suficiente para crescer. Porque a empresa, ela pode ser um organismo muito maior do que o dono, muito maior do que o dono. Então não é possível o dono entregar a energia dele para a empresa crescer. Precisa a energia de muitas e muitas pessoas. E quanto mais cresce, quanto maior é o sonho, maior tem que ser o time. Melhor tem que ser o time, tá? Nunca será suficiente para crescer só a energia do dono. Então você precisa investir tempo nisso, se preparar, buscar conhecimento, buscar entender quais competências precisa desenvolver para sair do operacional. Não há outro caminho. E eu já tive na minha mentoria pessoas com resultados disso, tá? Pessoas com resultados disso. Tem um mentorado que ele tem um instituto odontológico de estética que ele foi área por área. Ele parou de atender os clientes de determinadas especialidades de odontologia, colocou alguns colaboradores, parou de atender os clientes no acompanhamento, do acompanhamento do cliente, colocou o time para fazer isso, o acompanhamento de cliente, marcar as consultas, receber. Depois, a última que ele ficou foi o comercial, que era o foco estratégico dele, as vendas, os novos clientes. E agora ele começou a colocar uma pessoa também, um processo, um time, enfim, desenvolveu toda essa estrutura para começar a sair do operacional, inclusive dessa última área. E o que ele está pensando agora? Próxima unidade, que ele já está batendo recorde de faturamento, já está atingindo as metas, está buscando novas metas, o faturamento dele já quadriplicou só depois que ele entrou no processo de mentoria. E ele foi área por área, saindo do operacional, desenvolvendo o time, colocando a pessoa certa no lugar certo, acompanhando, persistindo, dava problema, ele voltava, ajustava, melhorava e a coisa foi funcionando, tá? É do Instituto Diamond esse mentorado. E aí, então qual que é o maior benefício de fazer isso? Qual que é o maior benefício de sair do operacional e começar a atuar para a empresa começar a crescer? Tá? É você ter tempo para pensar no negócio. Uma coisa que você vê no dia a dia ali, uma coisa que o cliente fala, um número que você olha, uma coisa que o colaborador fala, uma coisa que você observa, você liga todos esses pontos, começa a ter iniciativas, ideias, ações para fazer o seu negócio crescer, sua empresa crescer e você ter lucros crescentes. Não é só crescer faturamento, né? Faturamento é um ótimo indicador de acompanhamento, mas o lucro tem que crescer, né? Afinal, por isso que você entrou nessa também, tá? Então, por onde começar?
Por onde começar? Vamos lá. Por onde você começa para sair do operacional? Primeira coisa, começa aqui, ó. Começa na mentalidade do dono. Tá? Antes de eu falar de equipe, liderança, cultura, taranã, começa aqui na mentalidade do dono. Porque eu vejo muito dono de empresa que vê a empresa como um emprego. Vê a empresa como um emprego. Ele vai lá, meio que bate ponto ali, né, no sentido figurado. Ele tira férias e ele fala, não, estou de férias, não quero nem saber. Ou tira uma folga e desliga. Não que você não precise descansar, não estou falando disso, tá? Mas tem dono que lá no fundo acha que as coisas são separadas ali, é o emprego que ele está lá, tem uma obrigação a ser cumprida. Ele não entende que ele não é, a linguagem não é trabalhar na empresa, né? Vou lá e trabalho e saio da empresa. É trabalhar a empresa, é entender a empresa como uma estrutura separada, tá? É bom criar essa imagem na cabeça para você começar a ajustar a sua mentalidade. Você entender a empresa como uma estrutura separada, como um reloginho funcionando ali, e você vai ajustando ali uma parte, ajusta outra. Você começa a ajustar parte da empresa para que ela faça o trabalho de que a sua empresa é um ativo capaz de gerar valor para os clientes, para os colaboradores e para o dono. Gera o valor dos clientes através das vendas, da entrega dos benefícios, dos produtos, dos serviços. Gera valor para as pessoas que estão lá através do desenvolvimento, reconhecimento e crescimento. E gera valor para o dono através de realização e lucros, né? E liberdade financeira, enfim. Então você tem que trabalhar a empresa para que ela vire essa máquina consistente. Você vai ali aparando as arestas, tá? Fazendo a empresa funcionar cada vez melhor. Então coisas do tipo, nem vou entrar muito aqui, mas dinheiro do dono e dinheiro da empresa juntos, né? Isso não funciona. Nenhuma empresa cresce assim. Tá? Nenhuma empresa vai crescer e vai ter sucesso enquanto esse tipo de coisa acontecer. Conta bancária dividida, cartão dividido, são organismos diferentes, contas diferentes, tudo tem que separar. Tá? O dono e a empresa são seres diferentes, isso não pode acontecer. Tem que ter essa mentalidade de dono da empresa, mentalidade de empresário. Tá? Mesmo que você tenha aberto um comércio, que você começou como um vendedor e foi dando certo, você abriu um comércio. Hoje você tem uma empresa, você é um empresário, se você é um prestador de serviço, né, um barbeiro, uma publicitária, uma manicure, o que quer que seja, né, que você começou prestando serviço e começou dando certo e contratou algum ajudante e foi indo, hoje você é um empresário ou uma empresária, então você tem que trabalhar a empresa. E como funciona uma empresa? Para crescer, você tem os seus ativos, sua estrutura, né, que é suas máquinas, seu conhecimento, vamos dizer, o intangível também, sua marca, sua audiência, seu time, e você usa tudo isso para gerar valor para os clientes. Vende, né? Você vende para os clientes, gera valor para os clientes. Enquanto faz isso, você tem que gerar lucro. Você tem que vender com lucro. Com esse lucro você converte em caixa. Com esse caixa, com esse dinheiro, você aumenta os seus ativos para gerar valor para mais clientes, gerar mais lucro, gerar mais caixa, e aumentar os ativos e gerar valor para ainda mais clientes, gerar ainda mais lucro, ainda mais caixa, e aí vai. É assim que a empresa cresce. Então o dono tem que estar trabalhando em todas essas pontas, constantemente trabalhando a empresa, tá? E outra coisa na mentalidade que você precisa entender e ajustar, mas duas coisas, tá? Uma é que você precisa de um time para chegar onde você quer chegar. Sua empresa não vai crescer sem você. Uma empresa é um conjunto de pessoas trabalhando juntas para cumprir um propósito que uma pessoa só não daria conta. Não tem jeito de um dono sozinho fazer uma empresa crescer, ter sucesso em encantar diversos clientes, né? A não ser que seu sonho seja ficar no mesmo lugar para sempre, e como falamos, isso é perigoso, crescimento e sobrevivência, né? Então, você depende de pessoas para chegar lá. Não é só ajudantes, você, com o tempo, e quanto antes melhor, você vai precisar de pessoas melhores que você em todas as áreas, tá? E aí, qual que é o caminho natural, obrigatório do crescimento? Delegar. A delegação de responsabilidades, delegação de poderes. Fazer isso da forma correta, tá? Então, você tem que ajustar a mentalidade na necessidade de delegar, de desenvolver competências de liderança nisso, para fazer isso bem. E o outro ajuste de mentalidade que você precisa fazer é o seguinte: você precisa sair do fluxo operacional pouco a pouco. Então, se o trabalho
depende de você para acontecer, pega uma etapa ali e fala, tal coisa aqui depende de mim para acontecer. Eu que embalo os produtos que vão ser enviados pelo e-commerce. Não sei se pensou se está numa situação dessa, cada venda do e-commerce, você que embala os produtos. Então, se você não estiver lá, nenhum produto vai ser enviado. Opa, você tem que sair do fluxo. O produto que você comprou, fez a venda, tem que ser despachado, sai do fluxo. Outra pessoa tem que fazer isso. Você não pode estar no fluxo das vendas do dia a dia, das entregas, do atendimento do dia a dia, das entregas do dia a dia, do recebimento do dia a dia. Você precisa sair do fluxo operacional da sua empresa. Tá? Você pode, com o tempo, você começa a sair do fluxo, você vai continuar entrando para resolver problemas, para treinar, para orientar. Com o tempo, você põe, inclusive, pessoas para acompanhar o fluxo, né? Mas aí, passo a passo. Então, mentalidade, você precisa sair do fluxo operacional, precisa delegar poderes e responsabilidades, precisa estar constantemente trabalhando a empresa, vendo a empresa como uma máquina, um reloginho que funciona, que às vezes dá uma emperrada, você vai lá, joga um óleo, ajusta um ângulo ali, ajusta uma peça, ajusta uma parte, alinha as coisas para tudo funcionar com consistência. E aí, 6 etapas para você sair do operacional. Né? Ajustou sua mentalidade, vamos para 6 etapas. Já deu para ver que você vai precisar delegar, você vai precisar desenvolver pessoas, colocar pessoas certas no lugar certo. Então, a primeira etapa para sair do operacional, o início disso é trabalhar, melhorar sua liderança. Você precisa melhorar sua liderança. Por que disso? Todo dono de empresa, para começo de conversa, é um líder. Ele está guiando pessoas, influenciando pessoas em direção a um objetivo comum. Todo dono de empresa é um líder, tá? Mesmo que ele não tenha habilidades de liderança desenvolvidas, ele deveria buscar isso, porque ele é um líder, ele está na posição de guiar pessoas em direção a um objetivo. Então, como é que você melhora a liderança? Tá? Primeiro, você tem que entender a situação atual da sua liderança, entender seus pontos fracos, buscar desenvolver competências. Então, eu gosto de trabalhar com qualquer competência da mesma forma. Você define uma meta, busca mentores, traça um plano de desenvolvimento, pratica esse plano, persiste, melhora o plano no final. Todas as competências são dessa forma, é como se fosse um músculo. Tá? Você tem que exercitar ele, cansar ele para ele desenvolver. Tá? Então, primeiro passo, desenvolver liderança. E a liderança são 3 jornadas. Engajamento do time, tem que aprender a engajar o time, tem que aprender a desenvolver as pessoas e tem que aprender a fazer acontecer através das pessoas, que é a execução. Então, engajamento, desenvolvimento e execução. Essas são as 3 jornadas da liderança. E o líder precisa desenvolver principalmente competências de comunicação, competências de construção de confiança, competência de empatia. Essas são competências universais da liderança, tá? Para qualquer setor, para qualquer área, para você liderar pessoas, você precisa entender como se comunicar, como construir confiança e como liderar com empatia, tá? Primeiro passo para sair do operacional, melhore sua liderança. Busque entender sua situação atual, trace planos de competência a ser desenvolvida e pratique. Liderança é prática, tá? Busque conhecimento, busque mentores e pratique. Segundo passo para sair do operacional, formação de equipe. Você melhorou sua liderança, melhorou sua habilidade para desenvolver e engajar pessoas, tá? E o que você precisa entender, que é muito importante, é que você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Então, você não vai chegar e falar assim, vou ficar no passo melhorar minha liderança até eu ser um líder top dos tops, aí eu vou para o passo formação de equipe. Não é assim, você vai fazendo, você vai buscar melhorar sua liderança, vai buscar livros, buscar conteúdos. Por aqui a gente fala muito sobre melhorar a liderança, muito, porque a gestão e liderança é o caminho para ter crescimento. Então você vai buscar melhorar sua liderança e imediatamente vai começar a formação de equipe. Formação de equipe acontece com o quê? Com recrutamento, com integração, alinhamento, desenvolvimento, tá? Engajamento, retenção. Você forma o time. Então você precisa desenvolver habilidades de contratação, para você selecionar talentos para a sua empresa, pessoas que têm vontade de aprender, vontade de fazer acontecer, alinhamento de valores e capacidade de gerar resultados. Todo dia, quase todo dia eu recebo pergunta falando assim,
Nossa, mas eu não acho pessoa para a área tal. Hoje eu recebi uma assim, não acho instalador, tá muito difícil achar instalador aqui para minha gráfica, o que eu faço? Não tem pessoa no mercado mais? Não tem. Todas as áreas estão assim. Não tem, está cada vez mais raro. Então você precisa aprender a formar equipe, trazer pessoas boas, que têm comportamento, potencial, têm alinhamento de valores e vontade, desenvolver essas pessoas lá dentro, tá? Fazer essas pessoas gerarem resultado dentro da sua empresa. Você precisa entender que ninguém chega pronto na sua empresa. Você tem que ter uma boa capacidade de formar equipes dentro da sua empresa. Então esse é o segundo passo. Terceiro passo para você sair do operacional é trabalhar a cultura. O que é a cultura? É o jeitão da sua empresa. Tá? É o jeitão ali da sua empresa. É o jeito como as coisas são feitas na sua empresa. E a cultura é como se fosse um hábito, né? Pessoas têm hábitos, seres humanos têm hábitos. Tem coisas que os seres humanos fazem no dia a dia, quase não gasta energia, faz no piloto automático ali, porque já está acostumado. Você vai amarrar o cadarço, você não fica pensando, eu vou passar isso por aqui, depois vou dar... Não, você amarra o cadastro, tem viu, você está conversando no telefone, amarra o cadastro e faz outra coisa. É um hábito, faz no automático. Pessoas têm esses hábitos e quando se junta um grupo de pessoas trabalhando juntas, emergem hábitos organizacionais. Esses hábitos organizacionais são formados com base em crenças coletivas ali, valores coletivos. Tudo isso emerge uma cultura, um jeito específico de fazer as coisas. E essa cultura vira uma força invisível dentro da empresa, que as pessoas acabam tomando decisões ou não tomando decisões por causa da cultura da empresa. As pessoas acabam fazendo coisas ou deixando de fazer coisas de um jeito específico por causa de como é a cultura da empresa. Então, o terceiro passo para você sair do operacional é começar a construir uma cultura que contribua para isso. Uma cultura, uma sólida cultura de crescimento e aprendizado. Uma sólida cultura de crescimento e aprendizado com a pontinha de foco em resultado. Tá? Construir uma cultura de que as pessoas precisam ser responsáveis pelo resultado, de que as pessoas precisam ser responsáveis pelas próprias atividades. Senso de dono, né? Aquele termo subjetivo, senso de dono. Você tem que começar a construir esse tipo de cultura na sua empresa. E cultura é um trabalho diário, feito em várias etapas, né? Que a gente pode fazer live só sobre cultura, só sobre liderança, só sobre formação de equipe, mas vamos dando um overview de tudo isso aqui. Cultura é um trabalho diário, você define a cultura, né? Tangibiliza, escreve, define o que vai ser construído, faz um lançamento, que é quando você comunica isso para o time, e vai agindo com sustentação, coerência, tá? Reconhecendo pessoas quando elas agem conforme o valor e punindo quando transgride algum valor. Isso é o trabalho de construção de cultura, e com a cultura sendo construída, você vai poder começar a sair do operacional e a coisa, essa força invisível chamada cultura, vai direcionar as pessoas para funcionar, para a sua empresa funcionar bem. O quarto passo para você sair do operacional é organizar os processos. Porque é o seguinte, às vezes você está lá na sua empresa, tá? E você tem um jeito de fazer as coisas. Fala, tem um negócio aqui, vamos voltar no exemplo da embalagem da pizzaria. Você está lá na sua empresa, você tem um delivery, você tem 3 pizzaiolos, tem 2 pessoas no caixa e tem 5 motoboy. E você fica lá olhando tudo, vê os pizzaiolos fazendo a pizza, vê as pessoas no caixa, vê os motoboy e tá lá. E você fica olhando tudo, mas só você embala. Você tem um jeito muito especial ali de fechar a caixa, de colocar um recadinho, de não sei o quê, né? E você tá no fluxo, olha só que erro. Você tá dentro do fluxo, se você não tiver lá, nenhuma pizza é entregue como deveria. Às vezes você não tá lá, a pessoa que fica no seu lugar não coloca um recadinho ali como deveria, o cliente não fica tão satisfeito, a pessoa não escreve o endereço do jeito certo, o motoboy entrega errado, ou não segue a rota certa. Você tem um jeito específico ali de embalar, de colocar as instruções e de fazer a coisa funcionar. E aí, você começa a sair do operacional, você coloca outra pessoa lá no seu lugar. O que é que você precisa ter feito? Você precisa ter melhorado suas habilidades de liderança, precisa ter formado a equipe para essa pessoa estar engajada e pronta, precisa já estar construindo uma cultura para que as pessoas queiram fazer as coisas bem feitas e precisa organizar um processo, um checklist, que é a ferramenta mais simples de processo, para que essa pessoa consiga seguir. Fala, fulano, seguinte,
segue esse checklist aqui nessa função que vai dar sucesso. A pessoa, pô, chegou a pizza aqui, coloca a caixa aqui, fecha desse jeito, tá? Fechei desse jeito, anota o recadinho tal, coloca isso, coloca o endereço aqui, vira, passa a fita, coloca o brinde, coloca o cupom, entrega na mão de fulano e pronto. Pô, seguiu o checklist, passo a passo e deu certo, né? O checklist é uma ferramenta orientativa que a pessoa vai seguindo passo a passo ali e gera o resultado esperado. Poderia ser checklist, poderia ser fluxograma, poderia ser o plano de operação, poderia ser tudo isso junto, né? Tem uma ferramenta que eu gosto de ensinar, que é a instrução de uma página, IUP, né? Instrução de uma página que junta esses 3 pontos e você transmite ali a clareza da forma mais eficiente e eficaz de seguir aquele processo. Então, para você sair do operacional, você precisa organizar os seus processos, criar, padronizar, divulgar, mostrar para a equipe, acompanhar, né? Tudo isso é a organização dos processos. Depois disso, para você sair do operacional, o que você precisa fazer é formar líderes. Formar líderes. Tem uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte: um bom líder multiplica resultados. Um grande líder multiplica líderes. Ele forma líderes capazes de multiplicar os resultados. Então, quando você começa a sair do operacional, você ainda tem que ficar muito próximo nas orientações do dia a dia, na resolução de problemas, nas microcontribuições, todas vêm de você, nada acontece melhorias não acontecem sem você, problemas não são resolvidos sem você. A operação até funciona, mas não se sustenta sem você. Então, você precisa de líderes. Líderes são agentes da mudança, são protagonistas do crescimento. O líder é aquele que faz o time ir além, que ajuda a resolver problemas, que ajuda a disseminar a cultura. Então, você, enquanto dono, tem um papel obrigatório também de formar líderes, tá? Eu vejo empresas estagnadas em diversos momentos e eu falo assim: você precisa formar um líder. Se alguém me falar assim, nossa, tem um tempo que eu não cresço, minha empresa está estagnada, num passo aqui de 8 colaboradores, eu falo, você precisa formar um líder. Num passo aqui de 15, você só tem um líder, precisa de mais um. Num passo de 20, acho que você só tem 2 ou 3 líderes, precisa de mais um, tá? Os líderes, quando eles estão alinhados com a cultura, alinhados com a estratégia, conseguem conectar a estratégia na operação, eles fazem a empresa crescer. Então, para você sair do operacional, você precisa de alguém que resolva o problema, alinhe a equipe, consiga continuar a formação do time, tá? Consiga manter o time em formação, em melhoria, em engajamento, desenvolvimento, sem você. Isso tem que ser um líder. Essa pessoa capaz de fazer isso é um líder. Então, a quinta etapa aqui é formar líderes, selecionar pessoas que têm o conjunto de competências necessário para isso. Desenvolver essas pessoas de uma forma específica, acompanhar essas pessoas de uma forma específica. Esse é um passo obrigatório também para você sair do operacional e fazer a sua empresa voltar a crescer. O sexto passo, a sexta etapa, né? E lembrando, muito importante, a gente não vai ficar travado do tipo, isso aqui ainda não está perfeito, nunca vou para outra. Vai seguindo, tá? Começa, melhora, atinge um pequeno resultado naquela área, já vai para outra, atinge um pequeno resultado em cada área, já vai para outra, depois você começa de novo, é um ciclo. A sexta etapa para sair do operacional e fazer a empresa voltar a crescer, é implantar indicadores e rotinas de acompanhamento, tá? Por que isso? Porque quando você sai do operacional, você não está no dia a dia mais. Então, você não vai ter certeza se todo mundo que está atendendo o cliente pelo telefone está falando a mensagem de atendimento que tem que falar. Fala, empresa tal, o que você gostaria? Sei lá, às vezes tem um script que fala, nossa, quando eu falo isso, o cliente compra mais. Ou, quando eu pergunto isso, ele compra mais. Quando eu ofereço a Coca-Cola para quem está comprando a pizza, eles compram a Coca-Cola. Você não vai conseguir acompanhar dia a dia o trabalho de cada um. Mas o que você consegue fazer? Você consegue agrupar um conjunto de números e, através desses números, ler o que está acontecendo na empresa, entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Entender o que está sendo feito e o que está deixando de ser feito. Nesse exemplo, você quer saber se a pessoa do seu caixa está oferecendo Coca-Cola. Quantas Coca-Colas estão sendo vendidas por dia? Está subindo, está caindo?
você consegue acompanhar isso. Poderia, né? Você falar assim, pô, caiu. Será que nós não estamos oferecendo? Aí você vai investigar, analisa, acompanha, audita, vê se está oferecendo ou não está. Pega a amostragem, acompanha algumas vezes, pede para o seu líder acompanhar. Vai entender que não. Né? O que é esse número? Isso é um indicador. Né? Então tem diversos indicadores, indicadores operacionais, estratégicos, táticos, mas o indicador é um número que indica se algo está sendo feito como deveria, se está gerando o resultado que deveria. Por exemplo, você tem um time de prospecção, né? Vai que você tem um escritório de contabilidade, você tem uma pessoa que fica mandando mensagem para cliente, ligando para potenciais clientes para tentar converter, para tentar fazer ele entrar para o seu escritório. E aí você consegue acompanhar o número de ligações por dia, número de chamadas por dia, número de fechamentos, percentual de conversão, tudo isso é indicador. Quando existe um trabalho feito repetidamente, principalmente se esse trabalho for padronizado, emerge um número que, ao acompanhar ele, você entende se a coisa está sendo bem feita ou não. Então, para você sair do operacional, você precisa, aos poucos, buscar números para você entender o que está acontecendo na operação e para você entender o resultado que está gerando. Vem de cima para baixo, do resultado para a operação, tá? Então, nesse caso da pizzaria, você começa com o indicador de faturamento, vendas mês, vendas dia, quantidade de vendas, ticket médio, tá? Quantidade de pessoas que ligaram, quantidade de pessoas que compraram, quantidade de atendimentos. Poderia ir para indicadores de qualidade de entrega, tempo de entrega, nota no iFood, nota no Google, pesquisa de satisfação, gorjeta, ter a sequência de indicadores para cada etapa do processo. A etapa de atração, a etapa de conversão, a etapa de entrega, a etapa de recebimento. Todas essas etapas você poderia definir um rol de indicadores ali para conseguir acompanhar a sua operação e seus resultados. Só que, o que você precisa para acompanhar isso? Muito importante, onde muitos donos de empresas pecam e esquecem, você precisa de rotina de acompanhamento. Gestão é o ato de direcionar recursos para atingir um resultado específico. Então você precisa ter um resultado a ser atingido, uma meta, um alvo. E gestão tem direção, padronização, você vai fazer o trabalho de um jeito em busca de um resultado. Mas tem também rotinas, você tem que ter o momento de olhar para os números, entender se está indo bem ou não e ajustar o padrão de trabalho para tentar buscar esse resultado. Você precisa criar rotinas de acompanhamento. Tá? Então, para você sair da operação, você tem que criar momentos na sua semana, no seu dia, para nesse momento você olhar o previsto e o realizado, entender os pontos críticos que impediram o resultado de acontecer e definir o plano de ação para resolver esses pontos críticos e melhorar os resultados, recuperar os resultados. Por exemplo, né, no exemplo da pizzaria, se você saiu da operação, está saindo da operação aos poucos, você tem que ter uma rotina diária no início, né, até você ter um líder que faz isso, uma rotina diária de olhar o número de ligações, número de atendimentos, número de vendas, quantidade de pedidos, tempo de entrega médio, nota média dos clientes, itens que foram oferecidos. Você tem que ter um momento e falar, olha, pessoal, a meta era isso, fizemos isso. Por quê? O que foi o ponto crítico que impediu isso? Ah, o pizzaiolo não veio. Mas como assim o pizzaiolo não veio? E quem que era o líder? O que você fez para resolver? E aí, o que nós vamos fazer para recuperar esse resultado amanhã? O que nós vamos fazer aqui juntos, time, para amanhã a gente vender esses 30% a mais que a gente tinha que ter vendido hoje? Tá? Então você cria essa rotina de previsto, realizado, ponto crítico, plano de ação para recuperar. E você pode fazer isso diariamente, se for rápido, coisa de 5 minutos, 15 minutos, 5 a 15 minutos, mas obrigatoriamente você precisa fazer semanalmente. Eu chamo de radar semanal. Você pega os números de vendas, faz o previsto, realizado, ponto crítico, plano de ação. Pega os números financeiros, previsto, realizado, pontos críticos, plano de ação. Pega os números operacionais da qualidade da entrega, previsto, realizado, ponto crítico, plano de ação. E uma vez por semana, você foca em melhorar os seus números. Aí você faz o quê? Você começou a sair do operacional, você está organizando a empresa, está assumindo o controle para você começar a ter lucros crescentes. Tá? Esse é o trabalho de 6 etapas para você sair do operacional. E é um processo. É um processo.
tá? Não é da noite pro dia. As coisas vão dar errado. Você vai começar a delegar para uma pessoa, essa pessoa não vai fazer exatamente do seu jeitinho que você gosta, e tem coisa que você precisa ajustar, tem coisa que está tudo bem, desde que esteja alinhada à sua cultura, desde que esteja alinhado às necessidades dos seus clientes. Pessoas têm jeitinhos diferentes, você não precisa ficar baforando no cangote da pessoa para ela fazer tudo igual, ela precisa cumprir padrões, né? Você estabelece esses padrões, ela tem que cumprir os padrões, tem que gerar um resultado. Mas você persistindo, melhorando, ajustando as contas, organizando o reloginho da sua empresa ali, você vai começar a ter voltar a ter resultados, ou começar a ter resultados crescentes, se você ainda não chegou nessa. Então aí você vai mudar isso, tá? Então se você chegou até aqui com essa pergunta, estou preso no operacional e minha empresa não cresce, como mudar? Entendeu como mudar? São essas 6 etapas. Para começar, você precisa ajustar sua mentalidade, precisa começar a fazer um trabalho de dono, de empresário, para fazendo a empresa crescer. Então, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais live por aqui no Instagram, tá? Te vejo aqui, te vejo na próxima. Até mais. Valeu!